Você já parou para pensar nas coisas bizarras que podem ser encontradas dentro do corpo humano? De objetos inusitados a verdadeiras criaturas vivas, alguns casos são tão inacreditáveis que parecem até mentira. Mas acredite, tudo isso aconteceu de verdade. É exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clique embaixo no botão de se inscrever e bora lá! Miíase é uma condição médica rara e grave, caracterizada pela infestação de tecidos vivos por larvas de moscas. Esse tipo de infecção ocorre em situações de negligência com cuidados de higiene ou em ambientes extremos, como neste caso, onde um homem de 50 anos sem teto e com histórico de uso excessivo de álcool. Ele procurou atendimento médico após sofrer uma lesão no lábio inferior que permaneceu sem tratamento por 5 dias. Esse atraso no cuidado propiciou o ambiente perfeito para o desenvolvimento das larvas que se alojaram na ferida. Quando o paciente foi admitido no hospital, os médicos realizaram a limpeza da ferida com óleo de terebintina, uma substância que ajuda a desinfectar e limpar o tecido infectado. No entanto, a infecção por larvas já estava bastante avançada, exigindo a remoção manual dos parasitas. Com a ajuda de anestesia local, os profissionais realizaram um procedimento cirúrgico, removendo as larvas que estavam consumindo o tecido da ferida. A miíase é uma condição especialmente perigosa quando não tratada rapidamente, pois as larvas se alimentam de tecido vivo e seu avanço pode causar sérios danos aos órgãos próximos ou até mesmo levar à morte. O paciente foi tratado com sucesso, mas o caso expõe os riscos de infecções parasitárias em pessoas que, devido a condições de vida difíceis e falta de acesso a cuidados médicos, estão mais vulneráveis a esse tipo de problema. Essa próxima cirurgia é realizada para tratar as hérnias gordurosas, que podem aparecer na região ao redor dos olhos, particularmente na área inferior, formando bolsas visíveis. Essas hérnias são causadas pelo deslocamento de gordura que normalmente fica em torno dos olhos e, com o tempo, pode começar a empurrar para fora das cavidades, formando o inchaço. Isso é mais comum com o envelhecimento, mas também pode ocorrer devido a fatores genéticos ou outros problemas de saúde. Quando essas bolsas se tornam grandes, elas podem causar desconforto e afetar a aparência estética da pessoa. O procedimento realizado nesse caso é feito sob anestesia local, ou seja, o paciente permanece acordado, mas não sente dor. O cirurgião faz uma pequena incisão na parte branca do olho, chamada conjuntiva, e com o uso de tração controlada, retira as bolsas de gordura que causam o inchaço. A gordura é removida cuidadosamente e em seguida a área é tratada com o eletrobisturi, que é uma ferramenta que utiliza calor para cortar e também para evitar sangramento. Essa cirurgia é necessária quando a presença das bolsas de gordura começam a afetar a qualidade de vida do paciente, seja por desconforto físico ou pela preocupação com a aparência. Em alguns casos, as hérnias de gordura podem até afetar a visão, causando um bloqueio parcial ou interferindo na movimentação dos olhos. A cirurgia visa não somente melhorar a estética facial, mas também prevenir complicações relacionadas à saúde ocular. Uma jovem estava realizando um trabalho ecológico na América Central quando moscas varejeiras transferiram ovos para sua pele. Esses ovos eclodiram, dando origem a larvas que se instalaram em seus braços, causando a condição chamada miíase. Ela começou a sentir inchaço, dor e desconforto nas áreas afetadas. Com 7 larvas presentes, foi necessário realizar a remoção das mesmas. O procedimento foi feito de forma cuidadosa e manual, retirando as larvas de uma maneira controlada para evitar danos à pele e prevenir o agravamento da infecção. A remoção das larvas era essencial, pois se não fosse realizada, elas continuariam se alimentando e se espalhando, podendo causar mais danos e infecções. Além disso, a presença das larvas poderia gerar complicações à saúde, como reações alérgicas graves. Com a remoção bem-sucedida, a jovem foi aliviada dos sintomas e pôde iniciar sua recuperação. O que mais assusta nessas imagens são o tamanho das larvas que foram retiradas do seu braço. Parecia até impossível que uma larva caberia ali dentro do braço de uma pessoa. Adam, um homem de 38 anos, enfrentou desde a infância uma condição rara que lhe causava protuberâncias dolorosas em sua cabeça. Inicialmente, as protuberâncias eram pequenas e não causavam grandes problemas, mas com o passar dos anos, começaram a se agravar. Na adolescência e na fase adulta, as crescentes protuberâncias começaram a afetar sua qualidade de vida, principalmente por causa do desconforto e das dificuldades sociais que surgiram com elas. Durante a infância e adolescência, Adam passou por várias emoções de cistos, experiências que lhe deixaram traumas
traumas e uma forte aversão a qualquer tratamento médico relacionado à sua condição. Por muitos anos, ele optou por esconder as protuberâncias com chapéus, evitando situações sociais sempre que possível, até mesmo com amigos e familiares. A vergonha que sentia em relação à sua aparência o impedia de se sentir confortável em sua própria pele. O uso constante de chapéu tornou-se uma forma de proteger-se emocionalmente, mas também um símbolo de um fardo que ele carregava silenciosamente. A virada na vida de Adam aconteceu quando ele decidiu finalmente procurar ajuda. Optou por consultar um especialista, a doutora Sandra Lee, conhecida por sua competência em lidar com situações semelhantes. Durante a remoção das protuberâncias, que foi feita de forma gradual e cuidadosa, Adam não só sentiu alívio físico, mas também um enorme peso emocional sendo retirado de seus ombros. Após o procedimento, Adam finalmente se viu livre das protuberâncias que o incomodaram por tanto tempo. A transformação não foi apenas estética, mas também psicológica, permitindo-lhe recuperar a confiança que havia perdido ao longo dos anos. Ele agora pode viver sem o chapéu, algo que antes parecia impensável, e redescobriu o prazer de socializar e viver sem as limitações impostas pela sua condição. Esse processo não apenas curou uma parte de seu corpo, mas também lhe devolveu a sensação de liberdade e de ser aceito, algo que ele buscava há muito tempo. Esse bichinho aí, muitos de vocês já devem ter pegado na infância, principalmente quem brincava descalço em lugares como areia ou campos. O Tunga penetrans, popularmente conhecido como bicho de pé, é um parasita que penetra na pele, causando uma infecção. O processo começa com a fêmea do parasita se enterrando na pele do pé, causando coceiras e inflamação, o que pode resultar em complicações graves se não tratado adequadamente. Neste caso, quando um paciente chegou ao consultório, o podólogo percebeu de imediato os sinais da infecção. A área estava vermelha e inchada, com o parasita visivelmente presente sob a pele. Usando ferramentas estéreis e técnicas específicas, o profissional cuidadosamente fez a remoção da fêmea do parasita, tomando cuidado de não deixar fragmentos para trás. A infecção pode se espalhar e causar danos maiores se o parasita não for totalmente retirado. Por isso, é essencial agir rapidamente. Para evitar ser contaminado por esse bichinho, é muito importante usar calçados fechados e evitar caminhar descalço em áreas de risco, como terrenos arenosos ou rurais. Essas precauções ajudam a evitar o reaparecimento do bicho de pé e garantem uma recuperação sem complicações. Em um caso médico raro e desconcertante, foi descoberto que um paciente tinha um fungo grave em seu corpo, com um inseto que se parecia com uma vespa escondido dentro do orifício. O fungo causava uma infecção intensa, e o inseto pode ter entrado por falta de cuidados com higiene ou pela presença de um ambiente propício, como áreas de umidade e calor, onde os esporos do fungo e o inseto acabaram se instalando e proliferando. A presença do inseto foi descoberta quando os médicos realizaram exames e perceberam um movimento estranho dentro da infecção. Embora a vespa não tenha causado danos imediatos, sua presença dentro do corpo foi um risco significativo para a saúde do paciente, já que poderia agravar a infecção. Diante da situação, foi necessária uma intervenção cirúrgica para remover tanto o fungo quanto o inseto. A operação foi realizada com sucesso e o paciente recebeu tratamento para evitar uma nova infecção. Esse tipo de caso ressalta a importância de cuidados com a higiene pessoal, especialmente em ferimentos e condições que podem propiciar o crescimento de fungos e a invasão de organismos indesejados. Lita conviveu por 10 anos com um grande caroço na parte de trás da coxa. No começo, parecia algo pequeno e sem importância, mas com o passar do tempo, o nódulo foi crescendo cada vez mais. Ele não apenas incomodava esteticamente, mas também atrapalhava seu dia a dia. Com dificuldades para encontrar roupas confortáveis e se sentindo constrangida com a sua aparência, Lita sabia que precisava fazer algo a respeito. Com o casamento se aproximando, a vontade de remover o caroço ficou ainda maior. Ela sonhava em caminhar pelo altar sem essa preocupação. No entanto, também sentia medo. Mas e se o caroço fosse mais profundo do que parecia? E se a remoção não fosse possível? Essas dúvidas a acompanhavam até o dia da consulta com a dermatologista.
Durante a avaliação, a médica confirmou que se tratava de um lipoma, um tumor benigno formado por tecido adiposo. Embora estivesse fixo em algumas áreas, havia grandes chances de remoção completa. Aliviada, Lita decidiu seguir em frente com o procedimento. O momento da cirurgia trouxe ansiedade, mas também esperança. Para aliviar a tensão, Lita chegou a cantar enquanto a médica realizava o procedimento. Aos poucos, o lipoma foi retirado por completo. Ao ver o resultado, Lita ficou emocionada. Depois de tantos anos, finalmente estava livre daquele incômodo. Com um sorriso no rosto, ela se sentiu mais confiante e feliz. Agora, podia se preparar para o casamento sem nenhuma preocupação. O lipoma que esteve com ela por tanto tempo não fazia parte desse novo capítulo de sua vida. Essa história é um exemplo de como a medicina pode transformar não apenas a aparência, mas também a autoestima e o bem-estar das pessoas. A família Scarrick aproveitava um dia ensolarado em um parque aquático quando Brianna começou a sentir dores no couro cabeludo. Ao notar a vermelhidão e pequenas bolhas na região, os pais a levaram ao hospital, onde o médico diagnosticou com insolação e prescreveu antibióticos e hidratação intravenosa. Após algumas horas, a menina recebeu alta e a família seguiu com seus planos de retorno para os Estados Unidos. Na manhã seguinte, a mãe de Brianna percebeu que a filha ainda sentia dor. Ao examinar sua cabeça com uma lanterna, notou cerca de 20 pequenas lesões. Ainda achando que poderia ser insolação, decidiu apenas voltar para casa o mais rápido possível. Durante o voo, a situação piorou. Algumas feridas começaram a sangrar e expelir um líquido claro, deixando os pais alarmados. Assim que aterrissaram em Nova York, Brianna foi levada ao hospital, onde a dermatologista Kavita Mariwala assumiu o caso. Examinando as lesões de perto, percebeu um movimento estranho sob a pele. Ao usar uma pinça para explorar um dos orifícios, retirou uma larva viva. Logo identificou que Brianna estava infestada com larvas de uma mosca conhecida como screwworms, que se alimenta de tecido vivo. A médica iniciou um tratamento, cobrindo as feridas com vaselina para sufocar as larvas, removendo-as manualmente a cada poucas horas. O processo durou 3 dias e resultou na retirada de 212 parasitas. Caso não fossem eliminados, poderiam atingir os olhos e até o cérebro. O caso chocante mostrou os perigos dessa infestação rara, normalmente encontradas em regiões tropicais, e ressaltou a importância de buscar atendimento médico ao notar sintomas incomuns antes que seja tarde demais. Já nesse caso nojento, mostra um médico realizando a remoção de um cisto inflamado em um paciente que havia procurado atendimento devido a dores intensas e dificuldades para dormir. O cisto estava localizado na região superior da coluna e sua remoção foi necessária para aliviar a pressão acumulada pelo fluido. Durante o procedimento, o médico conseguiu drenar o fluido acumulado, deixando o cisto em um estado mais seco. Além disso, o procedimento envolveu a remoção da cápsula do cisto, que devido ao seu tamanho, exigiu o cuidado de se retirar várias partes da parede do cisto. A drenagem imediata aliviou a pressão e trouxe o alívio imediato para o paciente. O médico também explicou que, mesmo com a drenagem, o cisto poderia voltar a se formar e que seria necessário um procedimento adicional, caso isso acontecesse, para remover completamente a cápsula restante. Após a drenagem, o paciente recebeu orientações sobre o uso de antibióticos para prevenir infecções e uma bandagem de pressão para ajudar na cicatrização. O médico se mostrou otimista em relação à recuperação e, com o tratamento adequado, acreditava que o paciente não precisaria mais de intervenções. Ele também recomendou que o paciente retornasse para um acompanhamento, garantindo que a formação do cisto não fosse renovada, evitando assim complicações adicionais. Observe agora a remoção de um cravo gigante no ouvido, algo que muitos consideram satisfatório e curioso de ver. A experiência de retirar um cravo no ouvido pode parecer um pouco fora do comum, mas acredite, existem várias pessoas que passam por esse tipo de problema e acabam buscando alívio. O processo de remoção é descrito como refrescante e até mesmo gratificante, pois além de aliviar o incômodo, o visual após a retirada pode ser muito mais limpo e confortável.
Mas afinal, o que são os cravos? Os cravos são obstruções nos poros da pele causadas pelo acúmulo de sebo e células mortas. Quando o sebo entra em contato com o ar, ele oxida, formando a coloração escura característica dos cravos. Esse processo é mais comum em áreas do corpo com uma maior produção de sebo, como o rosto, especialmente nas zonas da testa, nariz e queixo, mas também pode ocorrer em outras partes como as orelhas. No caso do ouvido, os cravos podem se formar devido ao acúmulo de cera de ouvido, sujeira e oleosidade. Quando não são limpos adequadamente, esses resíduos podem obstruir os poros e causar a formação de cravos. E embora o ouvido não seja um local tão comum para isso, a remoção dos cravos nessa área pode ser um pouco mais complicada, já que o canal auditivo é sensível e de difícil acesso. A remoção de cravos, seja no ouvido ou em outras partes do corpo, deve ser feita com cuidado, para evitar danos à pele e ao ouvido. É sempre importante manter a higiene e, se necessário, procurar um profissional, como neste caso, para lidar com casos mais difíceis. Imagine estar lidando com uma infecção tão grave que afeta até os ossos do seu rosto e te faz perder um olho, pois foi exatamente isso que uma paciente idosa enfrentou após ser atingida pela actinomicose, uma infecção rara e perigosa. Essa condição surgiu após ela passar pela Covid-19, que desencadeou ainda outra complicação, a mucormicose, afetando os seios nasais e os ossos do rosto de maneira devastadora. Quando os médicos começaram a tratar o problema, perceberam que a situação era mais complicada do que parecia. A infecção já tinha causado tanto dano que o tecido do rosto estava se deteriorando. Usando um equipamento chamado endoscópico, os médicos conseguiram examinar de perto os seios nasais e a cavidade nasal, encontrando pedaços de tecido morto que precisavam ser removidos urgentemente para evitar que a infecção continuasse a se espalhar e causasse ainda mais danos. Além disso, a infecção destruiu partes importantes dos ossos do rosto, incluindo o maxilar superior e as raízes dos dentes. Isso significava que a paciente precisaria passar por uma cirurgia delicada para retirar os ossos comprometidos, o que traria um novo desafio à frente, a reconstrução. Futuramente, ela provavelmente precisaria de implantes dentários para restaurar a função da mandíbula e devolver um pouco da sua aparência. Apesar de não terem feito exames de imagem como uma ressonância magnética antes da cirurgia, os médicos conseguiram identificar a actinomicose através de amostras de tecido retiradas da área infectada. O tratamento foi extremamente delicado, pois a infecção poderia ter consequências ainda mais graves, incluindo a perda da visão. No entanto, com as intervenções adequadas, a paciente teve a chance de se recuperar. Esse tipo de infecção exige uma abordagem muito cuidadosa, e o tratamento bem-sucedido depende de uma combinação de técnicas médicas avançadas, experiência clínica e uma grande dose de paciência. A paciente, por sorte, teve a ajuda certa, o que pode garantir que ela se recupere e retome a qualidade de vida, mesmo após tantas complicações. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.